Sabe, geralmente quando a gente pensa em construir um universo compartilhado no cinema ou na TV, a expectativa é de uma fundação impecável, né? Com certeza. Como engenharia pura. Exato. A imagem que vem à cabeça de quem acompanha a cultura pop é sempre a de um alicerce de mármore brilhante. Uma estrutura grandiosa, clássica e polida. Onde cada herói funciona meio que como um pilar perfeito e inabalável, sustentando todo aquele peso de uma franquia bilionária. Mas aí, de repente, a gente olha para a arquitetura dessa nova era da DC nas telas e percebe algo bizarro. O núcleo emocional, tipo, a grande ponte para toda essa nova fase, encabeçada pelo James Gunn, não foi construída sobre mármore. Pelo contrário. Foi erguida sobre um tijolo completamente rachado, caótico e inseguro. E que, honestamente, usam uma panela cromada na cabeça para combater o crime. E é justamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje existe. Nós vamos tentar entender como a segunda temporada de Pacificador, esse tal tijolo rachado, conseguiu amadurecer ao ponto de sustentar o peso dramático de um novo universo. É a subversão das expectativas arquitetônicas de um roteiro da forma mais literal possível. Estamos falando de colocar o caos servindo de fundação para a ordem. Para quem nos escuta e quer saber de onde estamos tirando tudo isso, vale avisar que nós reunimos uma pilha gigantesca de artigos recentes. Uma curadoria bem pesada, aliás. Pesadíssima. Temos análises riquíssimas de portais como Rolling Stone, Tangerina, Cinepop, Observatório de Cinema e 365 filmes. E o material destrincha absolutamente tudo. Desde os índices de audiência surpreendentes até os cronogramas absurdos de gravação, né? Isso. E passa também pela anatomia daquela trilha sonora e, claro, pelo final que deixou a internet inteira em chamas. Nossa missão nesta imersão é dissecar como uma série famosa por humor ácido entregou um desfecho que foge com força total dos clichês de super-heróis. O que torna essa análise tão instigante, acho, é tentar mapear o como. Como o roteiro pega um protagonista definido pela brutalidade ignorante e opera uma cirurgia emocional de peito aberto nele. E tudo isso sem perder o DNA subversivo que atraiu o público lá no começo. E para mapear esse como, a gente precisa começar com o impacto cultural refletido nos números, porque eles desenham um cenário bem fascinante. Os números não mentem, como dizem por aí. Pois é. A série voltou após um hiato de 3 anos. E olha, no ecossistema atual do streaming, 3 anos costumam ser uma eternidade fatal. O público esquece, a relevância simplesmente evapora. Mercado, que previa uma recepção meio morna, a estreia dessa segunda temporada registrou um aumento de quase 25% na audiência geral. É um salto muito significativo para uma segunda temporada. Sim, e só nos Estados Unidos, os primeiros 4 dias tiveram um avanço de 22% em relação àquele episódio final da primeira temporada, lá de 2022. E no Rotten Tomatoes, a abertura marcou impressionantes 97% de aprovação por parte da crítica. Agora, a gente precisa ser justo. Esses números não surgem em um vácuo isolado. Se a gente conectar isso ao panorama maior da DC, precisamos reconhecer o kryptoniano na sala. Ah, o kryptoniano, o efeito do azulão. Exatamente. Existe uma conexão causal inegável com o lançamento do reboot de Superman nos cinemas. Um filme que, vale lembrar, ultrapassou a marca de 600 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Foi um fenômeno. E a estratégia corporativa e criativa do James Gunn, atuando como co-CEO da DC Studios, foi lançar o filme na plataforma Max em um momento cirurgicamente calculado. Tudo para transferir o interesse do cinema direto para a série de TV. É tipo uma velha tática de colocar a banda de abertura para tocar logo depois do show principal, né? É como se a banda de garagem ganhasse o palco principal de repente, só porque o vocalista é amigo do produtor do festival. Uma analogia excelente, aliás. Mas aqui, sendo bem sincera e um pouco cética, eu tenho que jogar uma carta na mesa. Se eu vou a um festival para ver um show lendário com pirotecnia de milhões de dólares e logo em seguida me apresentam uma banda de garagem, eu não passo a amar a banda de garagem só por tabela. A percepção pode até ficar pior por causa do contraste, certo? Exato. O contraste joga contra. Então, como uma produção para TV, com orçamento confessamente mais modesto, consegue surfar nessa onda de um blockbuster bilionário
sem parecer um anexo barato e inferior. É aí que entra o que o mercado chama de efeito halo. É quando o prestígio de um produto contamina positivamente o outro. O brilho respinga, digamos assim. Respinga. Mas o detalhe crucial que você apontou é que o efeito halo precisa encontrar aderência. Ele não se sustenta se o produto secundário for fraco. E no caso de Pacificador, a crítica apontou nas nossas fontes que esse efeito foi merecido. Porque a força da série nunca esteve na ambição dos efeitos visuais ou na destruição de cidades inteiras. Isso mesmo. O trunfo sempre foi a coesão do texto e a química orgânica do elenco, encabeçado pelo John Cena. Eles não tentam competir com raios laser. Ou seja, a série entrega o que o filme de cinema, pela sua própria natureza de ser imenso, não tem tempo de aprofundar. É um estudo de personagem íntimo, num ambiente quase claustrofóbico. A série sabe onde estão as próprias fortalezas. O tom continua violento, o humor continua profano, mas os críticos notaram sinais claros de ressonância emocional. O efeito halo atraiu os olhos do mundo pós-Superman, mas a profundidade dramática foi o que fez a galera ficar. E, nossa, manter essa intimidade narrativa contra o pano de fundo de um blockbuster só foi possível por causa de uma logística que beira a loucura. A engenharia dos bastidores dessa vez foi realmente assustadora. Demais! As matérias detalham que o James Gunn escreveu mais de 650 páginas de roteiro em um ano. E ele não gravou o filme e a série em sequência. Ele gravou o filme do Superman e a segunda temporada de Pacificador simultaneamente. Literalmente dividindo o mesmo quintal nos estúdios Trilith na Geórgia. Isso rolou entre abril e novembro de 2024. Pensa no malabarismo mental para a equipe criativa. Eu fico exausta só de pensar. Deve ter sido um esgotamento total e, ao mesmo tempo, uma sinergia absurda no set. E essa sobreposição física reflete uma escolha narrativa genial. A ameaça principal que a série enfrenta às dimensões paralelas não é um monstro da semana aleatório. É uma consequência direta das ações do Lex Luthor em Metrópolis no longa do Superman, né? Exatamente. A arrogância do Luthor causa o problema. E aquele dispositivo QOC, a câmara de desdobramento quântico da primeira temporada, volta com uma grande chave. Ele deixa de ser só um aparelhinho bizarro e passa a atuar como um motor narrativo para explorar essas realidades alternativas. Mas, pensando nessa panela de pressão criativa... É um risco enorme. Gigante, é literalmente cozinhar um banquete de gala com estrela Michelin e um podrão de rua pingando gordura na mesma cozinha, na mesma panela ao mesmo tempo. O risco dos tons se misturarem e arruinarem o prato não era catastrófico. O risco era palpável e destrutivo. E a forma como o Gunn evitou que o sabor do podrão de rua fosse ofuscado foi adotando uma perspectiva de trabalhador braçal. Como assim, trabalhador braçal? Ele utiliza os eventos cósmicos e as ações de bilionários com complexo de Deus, tipo o Luthor, estritamente como pano de fundo meteorológico. Na série, a crise do multiverso é tratada quase como um desastre natural irritante para o pessoal comum. Ah, entendi. Então, enquanto o Superman vive o épico lá em cima, o Pacificador continua preso no chão limpando o esgoto cósmico da elite. Exato. O multiverso é só o cenário para forçar o Chris Smith a encarar os próprios traumas. E isso fica muito evidente quando analisamos qual é o verdadeiro estopim desta temporada. Porque não começa com um alienígena rasgando o céu, né? O gatilho é muito mais mesquinho e humano. É o vazamento de informações. A temporada começa lidando com as consequências da Leota Debaio, expondo a Força Tarefa X na TV. Uma exposição que deixou a reputação de todos em frangalhos. Eles não começam a temporada encurralados por monstros, mas pela imprensa, pela opinião pública e pela lei. A sensação de paranoia já está instaurada no minuto 1. E como se a humilhação não fosse castigo suficiente, os pecados do passado vêm cobrar a conta com a chegada do Rick Flag Sr. Interpretado pelo Frank Grillo, um cara que é uma força da natureza em busca de vingança sangrenta pelo filho. O filho que o Pacificador executou a sangue frio na temporada passada. Uma consequência inescapável. Mas o que me deixou muito intrigada além dos portais, principalmente o Observatório do Cinema, é a quantidade de novos personagens. A famosa sopa de letrinhas de participações especiais. Nossa, sim! Tem a Justice Gang com o Guy Gardner, a Mulher Gavião, o Maxwell Lord, a introdução da Sacha Bordeaux,
E até o Michael Rooker como o Red Saint Wild, um caçador maluco obcecado em abater o Wiggly. A expansão do escopo é massiva. Inserir membros da Justice Gang que acabaram de sair do cinema altera profundamente o peso gravitacional de uma série focada em desajustados. Mas espera, pensando em como a mente do Chris funciona, se a série inteira gira em torno da síndrome de impostor dele, colocar um herói como Guy Gardner não seria só um truque barato de marketing? À primeira vista poderia parecer, mas a análise psicológica diz o contrário. Porque o cara tem um anel que canaliza a força de vontade do universo, ele é brilhante, colocar ele na mesma sala que um cara que veste uma panela na cabeça é, na verdade, esfregar na cara do pacificador tudo que ele nunca vai ser, não é? Essa é a leitura perfeita da mecânica narrativa. Exatamente o que os próprios atores argumentaram em várias entrevistas. Fica parecendo uma sitcom onde o ator convidado rouba a cena, mas na verdade tem um propósito? O Steve Age, que faz o John Economos, comentou que a crise da temporada é quase inteiramente interna. O Chris questiona obsessivamente se a existência dele é um veneno para os amigos. Então quando os deuses da Justice Gang descem ao nível da rua, eles funcionam como espelhos, eles amplificam esse sentimento de inadequação. Eles não roubam tempo de tela. Eles entram como gatilhos para as piores paranoias emocionais do Chris. Isso justifica muito porque os crossovers funcionam como tempero e não engolem a série. E já que o Chris é emocionalmente constipado demais para ter um diálogo aberto sobre sentimentos, a série usa uma ferramenta engenhosa. A música. Sim, a trilha sonora age literalmente como um personagem paralelo. A música é o diálogo interno que ele esconde atrás do capacete. É o recurso que traduz o indizível. A direção utiliza o rock e o punk para preencher o vazio deixado pela incapacidade dele de vocalizar arrependimento ou afeto. A trilha guia o público pelo amadurecimento dele de um jeito bem humano. E cara, para provar que estavam dispostos a incomodar o público para forçar esse amadurecimento, eles cometeram uma heresia. Eles mudaram a música de abertura. Uma decisão corajosa, no mínimo. Aquela música Do You Wanna Taste It, que quebrou a internet na primeira temporada, sumiu. No lugar, colocaram Oh Lord, do Foxy Shazam. Olha, mudar a identidade visual de algo tão amado é muito arriscado. É como trocar o uniforme tradicional de um time de futebol no meio de um campeonato que eles estão ganhando. Exato. Arranca a gente da zona de conforto. Mas as matérias apontam que a escolha desse rock mais suplicante reflete o desespero por perdão. Eles forçam essa vulnerabilidade pelo áudio, tipo avisando, a festa acabou. É uma declaração de intenções artísticas. A substituição da música atua como um filtro, impondo uma mudança de expectativa logo de cara. E essa curadoria musical se desdobra em cenas arrepiantes. Tem um momento relatado nas fontes em que o Chris precisa selar um portal para a Terra X, ele deixa uma carta de despedida para a equipe e o que toca? November Rain, do Guns N' Roses. Isso mesmo. A grandiosidade de uma balada épica validando o sacrifício de um personagem que anos atrás era só uma piada cruel. Mas o legal é que a série se recusa a perder a essência anárquica. O equilíbrio entre o humor e o drama é fundamental para a identidade da série não desmoronar. Total, porque logo depois dessa tristeza toda, eles engatam a faixa punk Dirty Money numa cena visceral e muito hilária, onde o Eagle, a águia de estimação, destrói uma sala de inimigos sozinha. O punk rock, acompanhando uma águia assassina, atua como uma válvula de escape essencial. Se a série mergulhasse só no drama de November Rain, ela desabaria. E ainda temos os respiros de pura ternura, porque eles existem. A música Someone Special pontua a rara paz romântica entre o Chris e a Harcourt. É tipo um oásis no meio do banho de sangue. E fechando a jornada, tivemos Ignorance is Chris. Toda essa construção emocional através do áudio pavimenta o caminho para o clímax da temporada. Um clímax que foi a antítese colossal de tudo que os estúdios sempre nos ensinaram a esperar de super-heróis, né? A expectativa natural para um show de um mercenário seria terminar em uma carnificina épica com efeitos visuais caríssimos. E tivemos o absoluto oposto. Uma quebra total de convenções. Em vez de raios no céu e exércitos de CGI,
O clímax da temporada foi basicamente uma roda de conversa emocionante. Presenciamos quase uma sessão de terapia coletiva no final. Sim, onde a Adebayo, a Harcourt, o Economus e o Vigilante conseguem romper as barreiras do Chris. Eles convencem ele de que ele é amado, que tem valor e que se sacrificar não vai limpar os pecados do passado. É um momento profundamente comovente e surpreendente. Mas, jogando a real por um segundo, terminar uma temporada focada num anti-herói brucutu com afirmação de carinho no lugar de socos não é muito arriscado? O risco de alienar o público sedento por adrenalina era imenso, sem dúvida. Porque é como ir a um show de fogos de artifício e na hora da virada o cara acender tranquilamente uma vela aromática de lavanda. A aposta foi alta demais, não acha? Foi altíssima. Porém, analisar a estrutura dramatúrgica nos ajuda a entender essa vela aromática. Esse anticlímax pacífico era uma calmaria necessária para estabelecer alicerces para o futuro. Você diz em relação à formação da nova equipe deles? Exatamente. Vemos o desenvolvimento deles como uma nova entidade. Desiludidos com Amanda Waller, eles usam o dinheiro do crime para fundar a própria agência de espionagem. O famoso checkmate. Ver o checkmate dos quadrinhos tomando forma para operar nas sombras, como oposição a Argus, é um prato cheio para os fãs curiosos. E eles precisavam estar emocionalmente curados para que essa organização não fosse só mais do mesmo. Além disso, essa paz era necessária para a reviravolta final. Nossa, e que puxada de tapete foi aquela reviravolta. A paz foi arrancada de forma brutal. Demais. Os últimos minutos revelam que o Rick Flag Sr. não está só caçando o pacificador cegamente. Ele formou uma aliança com ninguém menos que Lex Luthor. Uma aliança tenebrosa para criar o Project Salvation. E se a gente conectar isso aos quadrinhos, Lex Luthor e Flag construindo uma prisão numa dimensão paralela hostil, isso é a corrida da salvação. É a saga Salvation Run em formato live action, cara. Precisamente. A adaptação da premissa de Salvation Run é um movimento de mestre. Nos quadrinhos, trata-se de deportar os supervilões e meta-humanos incontroláveis para um planeta-prisão dominado por condições letais. E revelar que o Luthor está construindo esse gulag dimensional estabelece o pano de fundo para o próximo filme do Superman, né? Redefine completamente o nível de ameaça de todo esse novo universo cinemático. E a imagem que encerra a temporada é devastadora. Depois daquela catarse de aceitar que merece ser feliz, vemos o pacificador aparentemente capturado e isolado dentro desse mundo inóspito de Salvation. É o herói atirado no inferno no exato momento em que redescobre a própria alma. Essa justa posição garante que a terceira temporada já comece com um senso de urgência sufocante. Porque a gente passou 8 episódios aprendendo a se importar com ele, o que nos força a recapitular a genialidade de toda essa obra e dessa nova fase, como as fontes provaram. Não foi apenas um bis seguro da primeira temporada. Foi um triunfo logístico e narrativo absurdo. O diretor usou os traumas de um palhaço de armadura para conectar realidades cósmicas, tudo embalado por músicas que dão voz às emoções. O caos serviu perfeitamente como fundação no fim das contas. O tijolo rachado suportou o peso, porque a rachadura não era uma falha estrutural, era a prova da resiliência dele. Por onde a luz entrava. E, bom, para não deixar quem nos ouve dormir em paz esta noite, eu quero deixar no ar um pensamento provocativo, que não estava nas resenhas, mas que fica evidente agora. Deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha, né? Com certeza. Sabe, a gente entende qual é a natureza do projeto Salvation. É uma prisão desenhada para aprisionar a nata dos seres com poderes, entidades destrutivas com força comparável a divindades. O Lex Luthor quer jogar até o Superman lá dentro. Uma prisão feita sob medida para deter deuses literais e monstros invulneráveis. O pior dos piores. Exatamente. Então a grande pergunta que fica martelando a nossa cabeça é: como diabos o Chris Smith vai se virar lá? Sendo apenas um homem comum. Pois é. Como um homem completamente mortal, sem um único poder genético, sem magia, cuja habilidade máxima se resume a atirar muito bem e usar uma panela na cabeça, vai sobreviver sequer algumas horas em um planeta prisão projetado para deuses onipotentes.
Vai ser um desafio insano. Esse mistério vai nos assombrar até a estreia da terceira temporada. Vai exigir cada gota de cinismo e punk rock que aquele capacete puder conter. Muito obrigada a todos os curiosos de plantão pela companhia valiosa em mais este mergulho profundo nas águas da cultura pop. Fiquem com esse mistério e até a nossa próxima exploração.